Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre falo que é uma honra, um prazer poder estar aqui falando do Espiritismo, poder estar divulgando um pouquinho mais da doutrina, trazendo alguns estudos aqui para que nós possamos aprender e refletir juntos e nos modificarmos juntos também. O tema de hoje, o título dele é Diante da Dor. Eu geralmente, quando eu faço as palestras, eu escolho os temas, eu mando para os dirigentes e eles que escolhem o tema. Então, a Tereza, eu acho que ela quis trazer um tema delicado, mas que de suprema importância para que nós possamos entender um pouco mais sobre a dor, principalmente na ótica do Espiritismo. E eu gosto de colocar na capa das apresentações alguma coisa um pouco mais óbvia sobre o tema que a gente vai apresentar, mas eu achei esse quadro muito bonito. E a arte é uma coisa subjetiva, como nós sabemos, mas quando eu olhei para ele pensando nesse tema, eu imaginei como se todo aquele emaranhado ali, como se fosse todas as dores que nós temos, como árvores, essas raízes vão pegando então todas aquelas cores, aquele emaranhado de dores, e vão criando as experiências que são, no caso, essas folhas que ficam no final. Então, para a gente já ter uma mentalização, já ter uma imagem interessante sobre o que fazer com a dor, como que nós encaramos a dor quando ela invariavelmente vai nos visitar. E quando ela nos visita das diferentes formas. Então, para a gente já ter essa mentalização através de uma arte, né? Através do belo, e entendendo um pouquinho mais. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é essa aqui: como que nós nos portamos diante da dor? Que caminho será que nós trilhamos? Que caminho será que nós traçamos quando visitados por essa professora tão indigesta que é a dor? Quais são os motivos das dores? Quais são as causas das dores? Por que nós sofremos? E o que nós fazemos com esse sofrimento? O que nós fazemos quando nós somos visitados pela dor? Porque o sofrimento sozinho, a dor por si só, o sofrimento sozinho, nós podemos imaginar de uma certa forma geral que ele não vai gerar progresso. As aflições em si mesmas, elas são experiências que vão gerar sentimentos, e nós vamos ter ações, nós vamos agir com relação àquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando e colocando no nosso campo mental. E a dor não deixa de ser uma dessas situações, em que essas experiências dolorosas nos visitam, e nós temos uma atitude, nós nos portamos perante a dor de alguma forma ou de outra. Resta saber qual caminho nós vamos querer trilhar ou traçar quando a dor vem e nos visita. E nós não precisamos nem ficar muito do Espiritismo para pensar como a interpretação, vamos dizer assim, da dor, ela pode modificar a nossa experiência. Se nós formos para a minha área da psicologia clínica, por exemplo, os estudos nos mostram que quando você tem gêmeos univitelinos, ou seja, geneticamente são iguais, quando alguns deles, se a gente está falando de distúrbios mentais diagnosticáveis, como por exemplo a esquizofrenia, que é um distúrbio muito pesado, se nós olharmos só para a parte material, ainda esquecendo toda a parte espiritual, nós já conseguimos ver que mesmo dois seres geneticamente idênticos, tendo uma criação idêntica, a concordância, eles falam concordance rates, né? Quando que um desenvolve um distúrbio, qual que é a probabilidade do outro desenvolver? É 48% contra 27%. Então 48%, ou seja, metade das vezes em que um daqueles seres, que é geneticamente igual ao outro, desenvolve uma esquizofrenia, 50% de chance do outro desenvolver. Mas se eles são geneticamente iguais, foram criados iguais, por que tem 50%? Teoricamente deveria ser 100%. Eles têm a mesma criação, o mesmo ambiente, os mesmos estímulos, tem a mesma genética, mas um desenvolve e 50%, aliás, menos 50%, do outro desenvolver. Então, se a gente só olhar para um ponto de vista das experiências e como aquelas experiências são interpretadas, são introjetadas no ser, nós já vamos começar a entender que como que nós usamos a dor, como que nós interpretamos essa experiência da dor, diz até qual caminho nós vamos trilhar no ponto de vista da nossa saúde mental,
e distúrbios que podem provir disso. Mas voltando para o Espiritismo, nós podemos pensar na dor com uma outra ótica. Podemos entender, como eu falei, o sofrimento por si só não vai gerar muito progresso. E a dor, quando a gente fala, e o Espiritismo vai falar bastante sobre a dor, os processos da dor e as experiências que provêm disso, e os motivos e as causas, nós podemos pensar que a dor, ela pode ser um instrumento, uma ferramenta de construção da felicidade, da plenitude, mas que por si só ela não gera plenitude. Por si só ela não gera felicidade. Parece uma coisa contraditória. Mas se nós formos pensar que aquele instrumento por si só, a dor por si só como ferramenta, como instrumento, ela não vai gerar a felicidade, ela não vai gerar a plenitude do espírito. Vai depender de como que aquele espírito, nas suas ações e quais atitudes ela vai tomar, ou ele vai tomar, perante aquele instrumento que vem se utilizando dele e da sua vida, que é a dor. Então é uma coisa quase contraditória, porque nós podemos pensar que quando o crescimento surge através da dor, como que nós nos portamos diante da dor? Quando nós enxergamos que a dor ela vem, ela nos visita de uma forma ou de outra, pode ser emocional, física, psicológica, e já visitou bastante em reencarnações passadas também. Ela vem nos visitar, e quando ela vem nos visitar, o que nós fazemos com ela? Essa é a pergunta principal da noite de hoje. Nós vamos entender um pouquinho mais as causas, eu vou trazer aqui algumas referências, mas a pergunta principal é como que nós nos portamos diante da dor? O que nós podemos fazer diferente? No canto direito superior, eu gosto sempre de colocar a referência do slide, para que vocês vejam, gostem do que está lá, já compra, já passa na biblioteca, já compra e já lê para vocês mesmos. E eu sei que vocês também aqui gostam do Cefa, do Leon Denis, é um dos meus autores favoritos. Esse é, inclusive, eu diria que é meu livro favorito, de não psicografia, de todos é esse, para mim. Tá? É o problema do ser, do destino e da dor. Olha só, até no próprio título, da versão portuguesa, eles adicionaram a dor, na versão original não é. Mas o problema do ser, do destino e da dor. E o Leon Denis vai nos dizer que, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Eu coloquei em negrito ali equilíbrio. E a Joana de Ângelo vai ter uma passagem muito legal para nos explicar por que a dor é um equilíbrio, por que ela traz o equilíbrio. E educação. Suprime a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Se a gente suprimir a dor, nós vamos suprimir o que ele está dizendo que é o mais digno de admiração nesse mundo, que é a coragem de suportar a dor, que é justamente o que? Como que nós vamos lidar com a experiência, como que nós vamos nos portar diante da dor. Porque o avanço através da dor, ele vem quando nós conseguimos utilizá-la como a ferramenta que é, como o caminho que ela acaba se tornando. Porque o Leon Denis vai nos dizer que, por que fundamentalmente considerada? Por que fundamentalmente considerada? Porque a dor, ele vai dizer que é uma coisa, é algo quase que contraditório, porque como que nós sabemos, como que nós podemos dizer de Deus, por exemplo, que criou tudo, ele fala tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. Só que todavia, ele fala, todavia o amor é lei universal. Fomos criados como fagulhas divinas, fomos criados do Pai Celestial e sofremos. Fomos criados do amor, mas experimentamos a dor? Ele fala que essa pergunta, ela deixou filósofos e pensadores abatidos, porque não conseguiam, olhando com os olhos da carne, os olhos da miopia espiritual, que eu gosto de falar, só olhando por uma reencarnação, não conseguem explicar. Como assim? Que existe um Deus de amor e tem tanto sofrimento no mundo? Como que uma pessoa tem muito mais do que a outra? Como que uma pessoa nasce e já morre bebezinha? Como que uma vai e consegue tudo sem dor, aparentemente, e a outra não? Só com dor, parece que é só sofrimento. Se nós olharmos só com os olhos materiais, vamos achar que é injustiça, não tem como ter justiça divina.
Mas nós entendemos que a dor, por ser uma mensageira, por ser uma ferramenta, ela vem justamente para fazer esse balizamento do equilíbrio outrora perdido. E nós, entendendo as leis de Deus, entendendo as leis universais, vamos entendendo que por amor nós fomos criados, nós e tudo ao nosso redor foi criado por amor, estamos destinados à plenitude espiritual, como espíritos imortais que somos, e a dor ela vem como justamente essa ferramenta. E o Deonelini continua nesse capítulo ainda, dizendo que Michelangelo adotara como norma de proceder os preceitos seguintes: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. E a dor é esse cinzel que vem nesse burilamento íntimo que nós todos passamos. A dor é justamente essa ferramenta, esse cinzel em que, se nós optamos por largar, estaremos retardando, como já fizemos certamente em outras encarnações, talvez nessa também. Quando nós largamos o cinzel por não querermos enfrentar aquela dificuldade, e acabamos então retardando o nosso progresso, a nossa marcha, nunca parando-a, mas retardando-a na eternidade. Ele fala justamente também que a coragem de suportar, lembrei disso, quando ele refere-se a todos os heróis do mundo, ele fala a todas as pessoas que nós admiramos, tantos os mártires, todas as pessoas que passaram aqui, que deixaram um legado de amor, que deixaram, né, um rastro de luz por onde passaram, sofreram. Quem consegue pensar em uma pessoa que passou aqui, que foi um mártir, que ainda é um nome lembrado, seja bem na antiguidade, 1000 anos atrás, como o nosso querido mestre, como os apóstolos, ou mais recentemente o Chico Xavier da vida, que passou, que tinha tantas doenças, que tomava mais de 20 remédios. Quem consegue lembrar de alguém que foi tudo isso, que superou, que mostrou coragem e não teve dor? Não existe. E ele fala que justamente a coragem, a beleza de nós notarmos a coragem das pessoas que passaram, esses heróis, ele chama de heróis, que passaram por aqui e deixaram o que deixaram, quando nós observamos como que eles lidaram com a dor, como que eles encararam essa, como eu falei, essa professora muito indigesta. E no livro Justiça Divina, psicografado pelo Chico, do Emmanuel, o Emmanuel nos fala que a dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto, deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Olha só, como eu sempre falo, Emmanuel é um poeta das palavras. Então ele comenta que a dor é esse agente de fixação que nos expõe a fisionomia moral. E ele dá ainda uma característica da dor. Ele fala que a dor é esse fotógrafo, ou sofrimento, a dor, enfim, fotógrafo oculto. Como assim fotógrafo oculto? Você está tirando foto, vai ser algo visível, não é? Mas vejamos o que ele fala. Cada provação, cada dificuldade, cada vez que encontramos a dor, podemos compará-la a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhe a sanidade. Então, cada provação vem nos testar justamente, tal qual um banho de substância química, essas ideias e sentimentos para nos definir a sanidade. Para o quê? Para mostrar qual que é a nossa fotografia moral. Porque muitas dos desafios nós escolhemos, muitas das dores nós escolhemos, outras nós trazemos para nós através das nossas ações. Mas ele está dizendo aqui que a dor é quase que esse fotógrafo oculto. E para quem é mais jovem, apesar que eu não lembro tanto disso, para ser sincero, mas eu trouxe aqui uma imagem de como se revelava as fotos, né? E o que ele fala do banho químico é justamente isso, porque pega aquele filme, não vai ter a foto já pronta. Você tem que ter esse banho químico para revelar. E ele fala que a dor é como se fosse esse líquido, esse banho químico que vai revelar justamente aquilo lá, a fisionomia moral, quando nós somos visitados pela dor.
e quando nós somos justamente chamados a atender. E no livro dos Espíritos agora, nós temos algumas perguntas e respostas que referem-se ao sofrimento, à dor, à resignação, etc. Eu trouxe aqui algumas, para esclarecimento e, de novo, para mostrar uma coisa que eu gosto de mostrar nas palestras, justamente a congruência das bibliografias, a congruência das informações vindo de autores diferentes. Como que nós temos essa congruência de todas elas apontando no mesmo caminho. No livro dos Espíritos, na questão 264, eles vão nos responder que os espíritos, ao escolherem as provas que devem sofrer, buscam aquelas que os possam conduzir à purificação mais rápida. O que eles estão discorrendo aqui são dificuldades e dores que são escolhas do próprio espírito antes de reencarnar. Porque sabendo como nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, não estamos num planeta divino ou feliz ainda, pela classificação que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, mas num planeta de provas e expiações, quando se escolhe reencarnar, se escolhe sabendo que nós vamos sofrer. Se escolhe sabendo que esse planeta, no estágio evolutivo que ele se encontra, cósmico, ele ainda é um planeta em que a matéria exerce muita força sobre o espírito. Que nós ainda somos muito suscetíveis à matéria. Nós reencarnamos sabendo que nós vamos passar dor, nós vamos passar fome, nós vamos passar sede, o nosso corpo é frágil. Sabemos de tudo isso. E nós ainda assim escolhemos vir aqui, porque precisamos disso. Então eles vão dizer nessa questão justamente que muitas dessas dores, muitas dessas provas são escolhas que o espírito tem antes de reencarnar. Na pergunta 973, eles vão dizer que o sofrimento ele é inerente à imperfeição. Assim, quanto menos imperfeições tem o espírito, põe maiúsculo, menos sofre. Certamente, porque imaginando-se que o espírito é imortal, que ele vai passando por múltiplas reencarnações, períodos na erraticidade, reencarnações, períodos na erraticidade, e assim vai se purificando, vai se depurando espiritualmente, nós entendemos então, como eles vão dizer aqui, que esse sofrimento ele é inerente à imperfeição. Por quê? Como eu disse, o planeta de provas e expiações, regado aqui e cheio de seres ainda imperfeitos como nós, ou em condições imperfeitas, ele vai realmente ter esse sofrimento. À medida que nós vamos nos depurando, vamos nos aprimorando ao longo de milhões e milhões e bilhões de anos, como espíritos, nós vamos tendo menos influência da matéria e, por consequência, menos o sofrimento será essa professora e será necessário. Na pergunta já 990, eles vão dizer que o espírito sofre sempre a consequência de suas imperfeições. Se não é hoje, será amanhã. E se não for na Terra, ser-lo-á em outra existência, porque Deus não age com precipitação. E isso aqui nós podemos entender que o quê? O espírito sofre a consequência das suas imperfeições. Por quê? Num estado imperfeito, somos suscetíveis de errar. Quando nós erramos, nós tiramos um equilíbrio que ali estava. Temos que corrigir esse equilíbrio. Então, o sofrimento, está dizendo, a consequência das suas imperfeições vem em formato de sofrimento também, para que nós possamos readquirir esse equilíbrio outrora perdido. E fala, se não é hoje, será amanhã. Porque muitas vezes, e nós vemos isso através, por exemplo, da série do André Luiz no mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, vários livros que nós podemos ler, que nós temos exemplos de espíritas que passam tanto tempo no plano espiritual sofrendo, às vezes milhares de anos, milhares, não séculos, séculos já é bastante, milhares de anos, sofrendo por conta das suas imperfeições, tentando adiar algo que eventualmente virá, porque tem uma lei de causa e efeito, essa lei é imutável. E na pergunta 1909, na resposta eles vão dizer que a expiação ela tem um duplo objetivo, de fazer que o culpado sofra o que fez sofrer aos outros e o de fazê-lo desejar, pelo próprio sofrimento, melhorar-se. Sempre que Deus atinge uma criatura, seu objetivo é duplamente moral e educativo.
Claro que nós pensarmos que isso foi feito, essas respostas foram compiladas em 1857, mais ou menos, publicadas, né, em 1857, compiladas um pouco antes. Nós vemos quase 200 anos já do Livro dos Espíritos. E imaginemos então que certamente, que através das traduções, através da linguagem, ainda existia, como nós vemos também na Bíblia, uma certa dureza em algumas palavras, muitas vezes. Né? Quando Deus atinge uma criatura, parece algo que nós pensávamos muito há milhares de anos atrás, como um Deus punitivo. Mas a verdade é que as leis estão lá e Deus é amor. E se nós infringimos a lei, nós mesmos trouxemos a consequência que vem daquele infringimento daquela lei. Então, quando eles falam aqui que ela tem duplo objetivo, ou seja, a expiação, o sofrimento através da expiação, tem duplo sentido, pois que ela não é uma punição cega. Ela é uma punição de acordo, como eu falei, com aquilo que foi feito. Então, não é um castigo. Eles falam aqui que se nós entendemos o sofrimento, a dor, como esse duplo objetivo, nós começamos a chegar com outro modo, que é o quê? Trazendo o equilíbrio e tendo esse caráter educativo. Então, basicamente, Kardec vai nos dizer que a dor, o sofrimento, tem consequências, né, de erros passados, pode ser então vindo de uma expiação, pode ser vindo de algo que não é uma expiação anteriormente, ou seja, antes da encarnação planejada, mas é algo que a pessoa adquire naquele momento que está naquela caminhada na vida, em que ela sai do caminho, ela se desvia do caminho, ela erra e então o sofrimento, a dor vem e visita. Nós possamos entender então que também as dores podem ser essas provas escolhidas, as coisas que são planejadas anteriormente a uma reencarnação. E a Joana de Ângeles, agora no livro Plenitude, psicografado pelo Divaldo, ela tem no capítulo 3 a melhor explicação, no meu ver, sobre provas e expiações. Pelo menos a que mais me agradou, então eu trouxe para vocês. Ela vai dizer assim, ó, a aprovação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Olha só, em um parágrafo ela está nos dizendo que a aprovação, ou seja, aquela dor que provém de uma prova, de uma aprovação, ela tem o quê? É uma experiência requerida ou proposta, olha só, proposta pelos guias espirituais, porque tem todo um departamento de reencarnação, proposta por aqueles guias que estudam a ficha da pessoa, como nós vemos de novo, nos livros do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, temos alguns exemplos disso. Em que eles, antes do renascimento corporal, vão ter esse planejamento todo e vai ser proposto, não é imposto, é proposto ao reencarnante, aquele espírito candidato à reencarnação. Mas é interessante que ela fala que são examinadas as suas fichas de evolução e avaliada as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu dispor. Ou seja, as probabilidades de vitória e os recursos ao seu dispor. De novo, a justiça. Não tem como imaginarmos que uma aprovação vai ser colocada muito mais forte do que os ombros podem aguentar. Essas provações, então, eles analisam isso também. Olha, talvez vão dizer, olha, você está tentando pegar um pedaço muito grande aí, tentar sanar muitos débitos, muitas dívidas, vamos com calma, vamos tentar essa aqui primeiro. Porque às vezes pode ser aquela vontade de querer abraçar o mundo e querer quitar várias dívidas do passado, dívidas kármicas, mas que a espiritualidade fala, olha, calma, seus recursos vão ser limitados, ou, enfim, cada caso é único, é impossível nós generalizarmos aqui. Mas nós conseguimos sim entender que muitas vezes a aprovação ela vem como essa escolha, ele é proposta e auxiliada pelos guias espirituais. Então olha que interessante, olha que legal já pensarmos as provações como sendo algo que, se nós pedimos para trazer antes de reencarnarmos, já foi auxiliada e monitorada pelos guias espirituais. E as expiações, essa é a minha parte favorita desse capítulo. Melhor explicação de expiação que eu já vi. As expiações todavia, são impostas irrecusáveis, olha só, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Medicação eficaz. Cirurgia corretiva
para o mal que se agravou. E ela vai falar ainda que as expiações, as provações, são sofrimento reparador. As expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Sensacional. Então a expiação está explicada. É algo que quando nós estamos no caminho reto, se nos desviamos, temos que voltar para aquele caminho. E a forma de voltarmos para aquele caminho é justamente a expiação para trazer de volta aquele trajeto em qual percorremos. Eu adorei esse exemplo que ela deu de restaurar um equilíbrio perdido. Porque nós, criados simples e ignorantes, vamos evoluindo, vamos nos melhorando, cometendo erros. Mas esses erros são como que a criança que começa a caminhar, que cai, e você ajuda ela a se levantar, ela vai tentando. Mas quando ela caiu, ela se levanta, a gente está restaurando o que é? A posição que ela estava em pé, antes de cair. É mais ou menos isso, as expiações. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Por que é uma bênção, então, a dor? E é uma coisa quase, de novo, é difícil a gente entender esse conceito, que a dor é uma bênção. Que ninguém bendiz a dor de cara quando ela vem. Às vezes a gente consegue parar para pensar e bendiza depois. Ou entende mais à frente quando conseguimos interpretar aquela dor, ou aprender com ela. Mas no momento a gente ainda é muito rápido para fazer o contrário de bendizer. Mas eles falam que é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ele é uma bênção de um ponto de vista muito básico. Substancialmente, a dor é uma bênção porque ela é o que? Um exemplo da misericórdia divina. É um exemplo da misericórdia divina, que é uma bênção que nós possuímos, porque se não fosse a misericórdia divina, como é que nós seríamos? Seres ainda em condições imperfeitas, errando, se não tivéssemos a misericórdia de Deus, o amor do nosso Pai, como é que nós iríamos tentar retornar esse equilíbrio? Como é que nós conseguiríamos as oportunidades que nós conseguimos através das reencarnações, através das expiações e das provas que constituem dores para a nossa alma? E eles falam aqui, bendizei Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. E quando eu li isso, eu lembrei do apóstolo Paulo, que a gente vê no livro Paulo e Estevão, quando estava nas prisões, ele cantava, louvava a Deus, e falava, se eu estou passando por isso tudo, quanto mais ele sofria, mais ele falava assim, se eu estou passando por isso tudo, Deus me vê digno de passar por isso. Olha a ótica que ele possuía do sofrimento. Se eu estou passando por isso, é porque eu consigo passar por isso. Uau! Muito obrigado. Então, de novo, são visões muito adiantadas ainda. E a Joana de Ante, ela fala que a dor enfrentada com resignação, ela diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Isso é no livrinho Vida Feliz, um livrinho pequenininho que nós temos de mensagens, psicografado pelo Divaldo. E ela fala o quê? Suportar em silêncio. Eu vou falar um pouquinho da resignação daqui a pouco, mas ela fala suportar em silêncio. Passa com mais rapidez. Por quê? Como assim suportar em silêncio? Porque muitas vezes nós somos rápidos em abrir a boca, soltar a língua e blasfemar aquilo. E mal dizer, não bem dizer, mal dizer a dor, mal dizer o sofrimento, mal dizer o desafio que nos vem, e o que acontece é que muitas vezes esse ato, que não é o silêncio, ele acaba nos retardando ainda mais na marcha ao progresso. Porque talvez com ele adquirimos novos débitos, novas dores. E o Emmanuel, ele fala uma das frases que também é uma das minhas favoritas, que ele fala que a dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. A palestra toda se resume a isso. Essa frase, sinceramente. A dor é um constante. Olha só, o Emmanuel com as palavras. Constante. Ou seja, persistente.
recorrente, constante. Convite, é um convite da vida. Porque a vida não vai existir sem sofrimento e sem dores. Para que nós aceitemos uma entrevista com Deus. Quando nós pensamos no sofrimento, quando nós pensamos como que estamos encarando aquela dor, quando a dor nos vem, esse convite para com Deus é um convite também para conosco. Jesus não falou, vós sois deuses? Podem fazer o que eu faço e muito mais? Então esse convite que a dor traz para nós, é esse convite interno. É esse convite para que nós aceitemos uma entrevista com Deus. E se nós acreditamos de fato em Deus, acreditamos de fato em tudo isso, quando vem a dor e uma provação muito difícil, a nossa fé é testada. Será que nós realmente acreditamos? Será que nós realmente estamos estudando os ensinamentos, estamos vindo no clube do livro, estudando, vindo às palestras, fazendo as palestras? Será que nós estamos realmente fazendo tudo isso, mas incorporando, introjetando de fato esses conhecimentos? Será que nós estamos de fato trabalhando a nossa fé? Porque quando vem um sofrimento muito difícil, a nossa fé fica que nem o Pedro, Simão Pedro, quando na tempestade durante a noite estava no barco, Jesus fala para ele, sou eu mesmo, pode vir, caminha até a mim. Se você é você, mestre, me fala que eu caminho até você sobre a água. Quando ele dá o primeiro passo, dá 1, 2, já começa a afundar. Interessante pensarmos nisso, não é? Como a fé dele naquele momento, e ele fala, veio um vento forte, na parte da passagem da Bíblia fala isso, veio um vento forte, ou seja, veio o sofrimento, ele estava ali na água, de repente começou a afundar e Jesus ajudou. E nós somos assim também. Então esse convite à dor é justamente esse convite para que nós aceitemos uma entrevista com Deus. E no livro Ceifa de Luz, do Emmanuel, na mensagem número 27, ele fala dos bem-aventurados os que choram, não é? Do Sermão da Montanha, as 8 bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. E ele vai dizer, meu irmão, que no limiar do berço a alma pede dificuldades, pede chagas, mas quando recapitula as próprias existências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade. Como ele vai dizer que é um aprendiz que recusa a lição ou doente que recusa o medicamento. E ele vai dizer justamente que nessas circunstâncias, o homem muitas vezes persegue a fuga daquilo que de fato vai ajudar-lhe. Então ele acaba fugindo e adiando ainda mais o seu progresso, mesmo ele tendo pedido aquele progresso antes de reencarnar. Como o André Luiz fala, eu gosto muito dessa expressão do André Luiz, ele fala que não sejamos heróis da promessa. Que é o quê? Justamente quando nós estamos para reencarnar, prometemos 1000 coisas que nós vamos adquirir e conseguir fazer e vencer. E chega aqui, as situações vão se repetindo, o sofrimento vem, as dificuldades vêm, e nós caímos na tentação, caímos nos males antigos, nos vícios antigos. Heróis da promessa. Valoriza, ele vai dizer, a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão à humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Tudo que ele mostrou como nós aprendemos com o Mestre. Ele vai dizer ainda mais além, de novo, Emmanuel, poeta, fala que se existe a aflição gerando tranquilidade, existe muita tranquilidade gerando aflição, nessa mesma mensagem. Então, se tem aflição gerando tranquilidade, ou seja, se tem aflição que visita os corações que já estão modificados e entendem o sofrimento e a proposta que o sofrimento traz, vai gerar essa tranquilidade como nós vemos no coração do Paulo, por exemplo, o apóstolo. Tem muita tranquilidade gerando aflição. E é interessante essa colocação dele. Tranquilidade gerando aflição, como assim? Justamente por isso.
Porque ele fala que nós às vezes escolhemos todas essas provações, mas quando nós chegamos aqui somos desviados, ou nos desviamos daquilo que nós quisermos fazer quando ainda estávamos lá. E até essa parte do bem-aventurados os aflitos, né? Ou bem-aventurados os que têm aflição, ou bem-aventurados os que choram, depende da tradução. No Sermão da Montanha, nós entendemos, é interessante pensar que bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados, é isso que a gente aprende. Mas entendemos até na frase, do jeito que ela é colocada, que não é bem-aventurados os que choram, os aflitos, pela aflição por si só. Bem-aventurados eles porque eles serão consolados. O verbo está no futuro. Quem já parou para pensar nisso? Serão consolados por aqueles que são aflitos, que sofrem. Serão consolados. Ela vem após aquela aflição, após aquele sofrimento, após aquele restabelecimento do equilíbrio outrora perdido, como a Joana de Ângeles nos fala. Então é interessante até pensarmos nisso. Uma frasezinha como contém tanta sabedoria. E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem 16, ele vai dizer assim, ó: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicado e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a ferir-lhe desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres aperfeiçoada e brilhante. Ele vai dizer assim, você vai dizer, poxa, mas o que isso tem a ver com nós? Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinar, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. Adoro essa frase. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Com V maiúsculo e E maiúsculo, ele fala assim a alma, assim é a luta. De novo, fazendo alusão a esses objetos, essas plantas e pedras e de outros reinos, inclusive, para fazer um paralelo com nós mesmos. Assim a alma, assim a luta. E ele fala, se nós fôssemos perguntar à criatura humana sobre a carne, sobre a dor, sobre o sofrimento, falaria como o grão de trigo fala do moinho, a madeira fala do serrote, a pedra fala do buril. Mas depois, ou seja, lembra do que eu falei daquela frase que é no futuro, serão consolados? Depois que vem como que eles se tornaram úteis, esses três objetos, vamos dizer assim, eles conseguem então entender. E aí outra mensagem aqui que eu trouxe para nós, é um poema muito bonito, eu imagino que alguns podem ser que já conheçam, mas para quem não conhece eu resolvi trazer porque é muito interessante para falar de dor, que é um poema do Albino Teixeira, psicografado pelo Chico, que se chama O que Mais Sofremos. E o Albino Teixeira vai dizer assim, ó: o que mais sofremos não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor em recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo.
Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, por si só, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Olha só, o que mais sofremos é o título da mensagem. Ele colocou várias coisas que na coluna esquerda são coisas negativas. Teoricamente, são coisas que nós não queremos, coisas que nós não almejamos. Mas ele fala que o problema não são nem as coisas em si. Como é fácil de perceber, é o que ele fala para finalizar a mensagem. Na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Albino Teixeira, psicografado pelo Chico Xavier. Olha que mensagem interessante. E vocês remetam agora, por favor, àquela pergunta que eu fiz no início. Como que nós nos portamos diante da dor? Porque é exatamente isso que ele está se referindo. Como que nós nos portamos diante da dificuldade, diante da provação, diante da doença, diante do parente infeliz, diante da ingratidão, da injúria, da velhice, da tentação. Não são elas por si só, mas como que nós nos portamos perante a elas. E a dor, nós vamos aprender isso aqui no livro Ação e Reação, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Justamente quando o Druso está comentando com o André Luiz sobre diferentes tipos de dor. Então ele fala sobre dor auxílio, dor expiação, dor evolução. Eu não vou entrar muito nos específicos aqui, eu sugiro leiam o livro. Mas eu trouxe um trechinho que ele vai dizer assim, ó. A dor é um ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho, a semente na cova, tanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Então ele está dizendo justamente que a dor é esse ingrediente importante na economia da vida em expansão, da evolução do espírito. E agora, com um ponto mais visual, eu trouxe aqui algumas coisas que nós podemos fazer com a dor. Na verdade, eu criei essa palestra uns anos atrás, quando eu vi essa fotinho aqui, que eu achei muito interessante. Nós podemos sofrer, podemos arrastar a dor, nós podemos analisar a dor, podemos aprender com a dor, podemos aceitar a dor, podemos transformá-la. Vejam que a pedra, o pedregulho é o mesmo. Inclusive na última imagem. É o mesmo pedregulho, só que ele está transformado. Isso aqui eu diria que é quase, ouso dizer que é quase que um processo quase que linear, ou muitas vezes linear que nós passamos. Primeiro a gente sofre, depois a gente tenta arrastar, depois a gente tenta analisar. Quem sabe a gente aprende com ela e eventualmente, se isso aconteceu, nós passamos para aceitá-la. E depois, quando nós aceitamos, nós transformamos então a dor. E aí eu também trouxe aqui a visualização de um filtro de água, que nós entendemos então como a dor, ela serve como essa purificação, essa depuração espiritual, que é uma outra palestra, em que nós vemos a dor justamente como sendo essas camadas, em que cada dor que nós vamos passando vai como que filtrando a gente, vai como que nos deixando mais puros, mais evoluídos, à medida que as encarnações e as dores e os sofrimentos, eles vão ocorrendo. E o Leon Denis, então, sobre resignação, a Joana já comentou um pouquinho sobre resignação. Ele vai dizer que o sofrimento é lei em nosso mundo. Isso é no capítulo 50 do livro Depois da Morte. É um dever lutar contra a adversidade. A dor, sob suas múltiplas formas, é um remédio supremo para as imperfeições e para as enfermidades da alma. Olha que interessante. Então o Leon Denis está falando aqui sobre a resignação. Ele está falando justamente, e a resignação para não ser confundida com a aceitação passiva das coisas. A resignação tem a palavra ação dentro dela. Então, a resignar, nós temos zilhões de exemplos sobre isso, sobre a resignação e como que ela faz parte desse processo da transformação, ou melhor, da transformação que nós damos à dor, ao sofrimento e às provas que nos visitam.
Como Lázaro tem uma mensagem no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bonita, que ele fala que a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, para que nós entendamos que a resignação, se resignar perante a dor, não é simplesmente aceitar e deixar que nada aconteça, porque, de fato, se nós fizermos isso, talvez estaremos ainda atrasando e não estaremos aprendendo com aquilo que nós temos que aprender. E ainda no livro Ação e Reação, eu achei essa parte muito bonita, que eles falam que quando a nossa dor não gera novas dores e a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, a nossa dívida está em processo de encerramento. Então, quando a nossa dor não gera novas dores e a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, a nossa dívida está em processo de encerramento. E no livro Abrigo, do Chico Xavier, psicografado pelo Emmanuel, tem uma mensagem que o nome é interessante, fala bem sofrer. Olha só o nome da mensagem, botei entre aspas, bem sofrer. Quando ele fala do mestre, ele fala do nosso querido mestre e como que ele ensinou o bem sofrer, como que ele ensinou a resignação, como ele ensinou que nós aprendemos a sofrer com amor. Ele vai dando alguns exemplos, como por exemplo ele fala, ele era grande, ele era senhor e fez-se escravo, era grande, fez-se pequenino, era luz e não desdenhou a imersão das sombras, era o amor e suportou o assédio do ódio. Do madeiro dos sacrifícios, Jesus nos ensina a buscar as bem-aventuranças. Para bem sofrer, é preciso saber amar, e amando qual Cristo nos ama. Porque se nós pensarmos o quanto sofrimento que o Mestre passou, certamente que não, digo pela maioria, não conheço todos aqui, digo que nós não conseguimos passar por tudo isso. Até porque um espírito crístico de bilhões de anos já passou por muitas coisas que nós não temos nem como imaginar. Mas ele passou por tudo isso que o Emmanuel vai falando, como ele fala justamente que foi a sua pregação encontrou a sufocação do Sinédrio, a sua doutrina era considerável por muitos, a maioria, aliás, como abominável heresia. Seus beneficiários e companheiros vagueavam desiludidos, foi injuriado, injustiçado, e no final ainda o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda naquele momento derradeiro, resignado à punição dos homens injusta do momento, ele ensinou tudo isso do sofrimento. A Joana de Anjos, então, ela vai dizer para nós na mensagem número 21, não te canses de lutar. Ela vai dizer, levanta o espírito combalido e prossegue lutando. A terra sofrida pelo arado mais produz. A fonte visitada pelo balde mais dessedenta. A árvore abençoada pela poda mais frutifica. O coração mais visitado pela dor mais se aprimora. A luta é clima em que são forjados os verdadeiros heróis. E o sofrimento é a célula sublime que dá origem aos servidores verdadeiros. Examinando os obstáculos que deparas na vilegiatura carnal, trabalha, servindo na luta em que te empenhas. Neles encontrará convites à humildade, exercícios à perseverança, chamamentos à fé. Se alguém te fala que é loucura o esforço que empreendes, silencia e insiste no dever, como o Mestre tanto fez. Porque a gente pensa muito naquilo tudo que Jesus fez e esquecemos daquilo que ele também optou por não fazer nos momentos. Quando ele utilizou-se do silêncio, quando ele utilizou-se do recolhimento íntimo para a oração, quando ele se utilizou de todas essas ferramentas e insistiu no dever, insistiu na missão de amor que ele trouxe a todos nós. E a Joana, para terminar aqui o nosso encontro, eu trouxe essa mensagem que ela fala no livro Amor, Imbatível Amor, que ela fala assim, é justo não desfalecer jamais, toda ascensão impõe sacrifício, toda libertação resulta de esforço. Então, lembrando aquela perguntinha do começo, como que nós nos portamos diante da dor? E ela vai dizer, acima de tudo, não desfalecemos jamais, porque toda ascensão exige sacrifício e toda libertação resulta de esforço, tais quais
borboletas ainda em forma de lagarta, quando tem aquele esforço, aquela libertação do casulo, que precisam ser feitas por si mesmo. Porque se alguém tentar cortar o casulo, a borboleta não sobrevive. Tais quais essas lagartas, esses espíritos ainda acrisolados na carne, nós possamos então não desfalecer jamais, entendendo que toda ascensão impõe sacrifício e toda libertação dos males e das coisas que nós trouxemos para nós em formas de expiação e sofrimento e dor, resultarão da nossa ascensão através do nosso esforço, resignação e aceitação. Uma semana iluminada a todos nós. Muito obrigado. Com essa mensagem tão linda, de coragem, de força para enfrentar todos os nossos desafios, vamos então agora nos preparar para os passes, suavizando os nossos pensamentos, clareando nosso coração, para receber essas energias que a espiritualidade vai nos trazer. Querido Pai, mais uma vez te agradecemos todas as lições, todos os desafios, com a certeza de que nunca estamos só para enfrentá-los. Muito felizes aqui estamos por mais uma lição, por mais um aprendizado, que possamos levar essas palavras, esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para os momentos de prova, para os momentos de desafios. Te agradecemos profundamente todos aqueles que Tu nos envia para nos ajudar, nossos amigos espirituais, nossos guias protetores, nossos anjos da guarda, amigos fiéis, Teus mensageiros, que nos acompanham a todos os momentos e que muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Te agradecemos por todos os amigos encarnados que são os nossos suportes nos momentos mais difíceis, mas também são nossos companheiros nos momentos de alegria. Te agradecemos profundamente a família a que pertencemos, porque sabemos que fomos ali colocados para crescermos juntos, para superarmos dificuldades e para avançarmos em Tua direção com muita segurança. Felizes somos por conhecer as Tuas lições. Felizes somos por termos todos esses instrumentos para nos orientar e nos indicar o melhor caminho a seguir. E assim, então, uma vez mais, gostaríamos de compartilhar com os nossos irmãos em sofrimento, em qualquer parte do planeta, essas bênçãos que recebemos, enviando-lhes através do nosso pensamento, das nossas melhores vibrações, sentimentos de paz, sentimentos de alegria, sentimentos de esperança. Te pedimos, Pai, por cada um dos nossos irmãos, passando por circunstâncias tão difíceis, quaisquer que sejam, que eles também possam receber, que eles também possam sentir essa harmonia que sentimos nesse momento. Te pedimos pelo nosso planeta, que a Tua paz prevaleça sempre. Te pedimos, Pai, pelos nossos passistas que irão nesse momento contribuir com os nossos amigos espirituais, com instrumentos, para que todos possam receber as energias necessárias para o seu refazimento, força e coragem. E assim, então, continuaremos em oração, pensando em cada um de nós mesmos, pensando naqueles que sabemos em necessidade,
lembrando de momentos tão lindos de nosso Mestre Jesus, para iluminar nossa mente e nosso coração. Que assim seja.